O texto que eu quero ler com vocês é Marcos capítulo 8 e me veio a partir da leitura que o Rubinho fez de manhã. Eu observei como Jesus tratou a sua geração. O primeiro texto que eu quero ler é Marcos 8, verso 12. Aliás, deixa eu ler o verso 11 que fica mais completa a ideia. Marcos 8, 11. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus. E tentando, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo, olha que texto precioso, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que essa geração pede um sinal? Arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Geração. Esta geração que pede um sinal. O Rubinho leu de manhã o texto que fala de geração também, está um pouco adiante no mesmo capítulo 8, verso 36. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem nesta geração, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Uma geração adúltera e pecadora. Adiante segue no capítulo 9 a narrativa da cura de um menino possesso. E Jesus vai usar novamente a palavra geração, um pouquinho adiante. Capítulo 9, verso 19, Jesus exclamou, e aqui ele está falando com os discípulos dele, que tentaram expulsar o demônio e não deram conta. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino. E por fim, no capítulo 13, quando Jesus faz o sermão escatológico sobre as últimas coisas, ele vai usar mais uma vez a palavra geração. E eu vou fazer depois um link sobre tudo isso, ok? No verso 30, aliás, deixa eu ler o 29. Deixa eu ler o 28. Desculpa aí, Patrícia. Capítulo 13, verso 28 de Marcos. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Ou seja, quando vocês observam a árvore, a figueira, vocês percebem que o verão está chegando pela forma como a figueira reage, não é? Os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, o que Jesus falou antes, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quem é a geração que Jesus fala tanto? Geração é aquele povo com o qual ele se relaciona. Geração é aquela gente que está partilhando com ele o mesmo momento da história. Talvez a gente possa até dizer que geração, em um certo sentido, ele está se referindo ao núcleo de poder em Jerusalém. Não é toda a humanidade, embora todos tenhamos nascidos, eu sou da geração que está com 60, outra da geração que está com 40, não é só essa ideia pensando no mundo todo. Jesus está falando de um grupo de pessoas. Pode ser os judeus? Sim. Podem ser os fariseus? Sim. Pode ser a população de Jerusalém, tratada de uma forma genérica, tratando todo por causa de uma parte? Sim. Então, quando Jesus usa a expressão geração, ele está dizendo, vocês que aqui estão. Esse pessoal aí. O primeiro texto que eu li vai falar dessa percepção, de uma geração que pede sinal. Os fariseus importunando Jesus, querendo que ele dê uma prova de que ele é o Messias.
Um sinal vindo do céu. Isso remete um pouco, e talvez seja a grande probabilidade, àquela passagem do Antigo Testamento em que o rei Ezequias está adoecido e o profeta fala que ele vai morrer, mas depois o profeta volta, fala que ele vai viver, e aí ele fala assim: qual o sinal que você me dá? Então que o relógio de sol retroceda. É um sinal vindo do céu. Eles queriam uma prova cabal de que Jesus era o Messias. Dá-nos uma prova que você é o Messias. Lá em João essa conversa vai ser um pouco diferente, dizendo assim: Moisés nos deu maná. E você, o que nos dá? Aí Jesus fala: quem deu maná não foi Moisés, foi meu Pai que está no céu. E eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, aquela geração, aquelas pessoas que vendo Jesus, vendo as curas, vendo os milagres, ouvindo os sinais, resistiam a crer. É por isso que lá na situação do menino possesso, que os discípulos tentam expulsar os demônios, o demônio não consegue, Jesus desce do monte da transfiguração, estou agora no capítulo 9, ele chega lá e fala: o que está acontecendo? Que confusão é essa? Aí o pai do menino aparece: olha, sou eu, Senhor, eu trouxe meu filho aqui, ele fica doente, se lança no fogo, se lança na água, tenta tirar a vida, um demônio se aposta dele, ele espuma pela boca, fica rangendo, e seus discípulos tentaram expulsar a noite toda e não conseguiram. Se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-me, Jesus. Se tu podes, está duvidando de mim? Tudo é possível ao que crê. Aí o homem: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Jesus ficou indignado com a incredulidade. Uma coisa que incomodava Jesus era a incredulidade. Por isso ele falou: geração incrédula, até quando vos sofrerei? Até quando eu vou viver no meio desse povo incrédulo? Fariseus pedem sinais, e os próprios discípulos de Jesus, as pessoas ali ao redor, incredulidade, falta de fé. Geração incrédula. Mas o texto do capítulo 8 fala de uma geração adúltera e pecadora. Em Mateus aparece 2 vezes a expressão geração má, uma geração má, adúltera e má. Em Marcos, adúltera e pecadora. Essa expressão adúltera não tem a ver com a moralidade ou a imoralidade nas relações sexuais dos casados. Não, não é isso. É a metáfora que os profetas do Antigo Testamento usaram para a relação de Deus com Israel. Jeremias e Ezequiel, por exemplo, no capítulo 16, Jeremias logo no começo do livro, mas principalmente o profeta Oséias, que se casa com uma mulher adúltera e é por ordem de Deus: casa-te com uma mulher adúltera, ela vai te trair. Mas é isso mesmo, assim como Israel me trai a mim, Deus que sou o seu esposo, assim você vai ser um marido traído. Não é? Isso é literal, não é simbólico. Oséias viveu essa situação. Mas em Ezequiel e em Jeremias, Deus usa muito a palavra dos profetas dizendo: vocês me traíram, vocês foram adorar outros deuses, vocês adoraram ídolos. Então, no Antigo Testamento, a figura do adultério é uma figura espiritual nesse contexto. Israel era um povo que traía a Deus quando adorava os outros deuses. Uma expressão interessante de Jeremias, no capítulo 2, é: 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram e cavaram cisternas rotas, poços rachados que não retêm água. Então, quando Jesus fala de uma geração adúltera, é mais provável que Jesus estivesse referindo a isso. Uma geração que parecia adorar a Deus. Tinha toda uma religiosidade, tinha toda uma lei, tinha todo um conjunto de regras. Tinha os fariseus, tinha os mestres da lei, tinha os sacerdotes no templo, mas eles não eram fiéis a Deus. Era uma geração adúltera. E quando eu fico pensando
Talvez ele falasse mais diretamente dos saduceus, que beijavam a mão de Roma e se beneficiavam de Roma para se manter no poder, enquanto também exerciam suas funções religiosas. Era uma época de uma conjunção política de religião e o Império Romano. Porque os líderes do povo eram os sacerdotes de Jerusalém e eles eram tolerados e sustentados no cargo pelo Império Romano. Então é como se o sacerdote beijasse a mão do imperador enquanto oferecia culto a Deus. Não que o sacerdote fazia sacrifícios aos imperadores, isso não, isso é Apocalipse. Mas havia em Jerusalém uma conivência entre o poder político romano e o poder político religioso exercido pelos sacerdotes. Era uma geração adúltera e uma geração pecadora. Quantas vezes Jesus falava dos escribas e fariseus? Vocês são como sepulcros caiados. Por fora vocês são bonitos, mas por dentro vocês só têm rapina. Só são cheios de podridão. A geração daqueles dias. E era uma geração condenada. Por isso eu li o capítulo 13. O capítulo 13 é aquela hora em que os discípulos de Jesus estão com ele no Monte das Oliveiras e alguém faz um comentário: mestre, o templo é muito bonito, né? Olha que construção maravilhosa. E Jesus fala assim: ó, não vai ficar pedra sobre pedra. Eles se retiram, vão para o Monte das Oliveiras. Pedro, Tiago e João o chamam de lado e falam: mestre, explica isso aí. O que o senhor quis dizer com essa história de que não vai ficar pedra sobre pedra? E Jesus começa a proferir o que nós chamamos de sermão escatológico. Mateus 24 ou Marcos capítulo 13. Em Marcos, Jesus vai dizer, não é? Jerusalém vai ser cercada. Em Lucas é assim: quando vocês virem a cidade sitiada, fujam. Porque Jesus está avisando a eles que Jerusalém vai ser destruída. O lamento de Jesus sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar você debaixo das minhas asas, como a galinha protege seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Aquela geração era uma geração condenada. A cidade seria destruída. E foi, no ano 70. Às vezes as pessoas ficam lendo esse texto, imaginando que fala de coisas do futuro, mas o texto diz: não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam. E aconteceu. Jesus está falando isso perto do ano 32, 34, a gente não sabe exatamente, e no ano 70 Jerusalém foi destruída. Naquela época eles contavam a geração mais ou menos 40 anos. Então, aquilo que Jesus disse aconteceu. Era uma geração condenada. Essa Jerusalém pecadora, essa Jerusalém adúltera, essa Jerusalém incrédula, essa Jerusalém que pedia um sinal, já era uma geração condenada. E o juízo de Deus veio sobre eles do jeitinho que Jesus falou. Dizem que os cristãos escaparam. Quando eles souberam que os romanos estavam vindo para sitiar a cidade, os cristãos fugiram. Inclusive, acredita-se que João, o evangelista, ainda estava entre eles. Era o último dos apóstolos vivos. E ele fugiu juntamente com outros tantos. E escaparam do cerco, da fome e do arraso que os romanos fizeram. Os cavaleiros do Apocalipse, não é? A fome, a espada e a peste foram usados e dizimaram Jerusalém daqueles dias. Tem gente que fica pensando que são coisas do futuro, mas na verdade são coisas do passado. Deus sempre usou essas armas para punir. Aparece isso no Antigo Testamento. Não é? Eu não vou ficar dando muita volta não, deixa eu ir direto para o ponto. E nós? A nossa geração. Aquela era a geração dos dias de Jesus. Como é a nossa geração? Nós não somos uma geração tão incrédula. Nós temos muitos crentes. Né? Nós temos muitos crentes. Nós não somos uma geração tão pecadora. O cristianismo nos trouxe uma moralidade bastante melhor.
Nós não somos uma geração adúltera, né, que serve a dois deuses. A gente serve a um Deus só. Nós não vivemos pedindo sinais. A gente, de fato, crê. Então, embora Jesus tenha vivido numa época muito difícil, em que as pessoas eram muito duras, muito resistentes, nós aqui na nossa cidade onde vivemos, parece que vivemos tempos melhores. Eu sou dos otimistas, eu creio que o Evangelho, de fato, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu creio que o Evangelho é luz, e onde a luz entra, as trevas se dissipam. E, de fato, nós temos a oportunidade de ser uma igreja que desfruta das bênçãos de Deus e constrói uma geração melhor. Eu nasci crente, eu cresci crente, e Deus vai me ajudar a morrer crente. Não tão cedo, mas vou. Então eu não sou parte da geração incrédula, eu sou parte da geração que crê. Você está aqui porque você crê. Nós não somos da geração pecadora e adúltera, que cocheia entre dois caminhos. Nós somos a geração que escolheu servir a Deus. A gente ama a Deus. A gente tem compromisso com Jesus. A gente tem um Deus só. A gente respeita governo. Mas a gente serve a Deus. A gente respeita a autoridade, seja ela quem for. Eleita, não importa quem seja eleito. Nós respeitaremos o governo, seja ele quem for. Mas a nossa devoção pertence somente a Deus. Nós não servimos a dois senhores. Nós não somos uma geração adúltera. Nós somos uma geração comprometida e fiel com Jesus. Nós não somos uma geração condenada. Nós somos a geração dos que serão salvos. No dia que a ira de Deus se manifestar sobre a terra, e haverá um dia que Deus julgará vivos e mortos. Haverá um dia em que o juízo de Deus se consumará. Mas nós somos a geração eleita, o povo sacerdotal, gente comprada, gente adquirida, para viver a esperança da glória. Que bom que você é geração bendita, você é geração abençoada, você é geração que está firmada e destinada à glória de Deus. Que bom que o Evangelho é como uma videira. Ele é o tronco principal, nós somos os ramos, permanecemos nele e frutificamos. Os primeiros discípulos ouviram isso de Jesus. Não foram vocês que me escolheram, e eu escolhi vocês para que vocês vão, deem fruto e o vosso fruto permaneça. No meio de uma geração adúltera e pecadora, no meio de uma geração incrédula, no meio de uma geração que pedia sinais, Jesus formou a sua igreja. E a sua igreja sobreviveu, porque a sua igreja está firmada nele. E sem ele nós não podemos fazer nada. Mas como nós permanecemos nele, e a palavra dele permanece em nós, a igreja está viva e a igreja seguirá vivendo. Já foi mais fácil na Europa? Foi. Hoje está mais difícil? Está. Mas a igreja morreu? Não. Já foi mais fácil aqui? Talvez alguns dirão, foi. Já foi melhor? Foi. Mas nós estamos aqui. E vamos continuar sendo a igreja de Jesus Cristo, fazendo a obra de Deus, e seremos sim uma geração que vai agradar o Senhor. O Senhor vai olhar para nós e não vai dizer, até quando vos sofrerei? O Senhor vai olhar para nós e vai dizer, vinde, benditos do meu Pai, para aquilo que eu tenho preparado ainda antes da fundação do mundo. Fica feliz, irmão. Você é coisa boa. Você tem Jesus. E Jesus é nosso. Jesus é melhor. Amém? Perdemos a Copa, mas ganhamos o céu. Bora lá. Vamos ficar de pé e vamos orar.
Graças a Deus. Obrigado por vocês terem vindo. Coração, muito obrigado. Eu contava com vocês. Eu sabia que seria uma noite agradável para todos nós. Rubinho, Júlia, Deus abençoe vocês. Um fim de semana muito especial ter vocês aqui. Mas que bom que amanhã vocês vão embora. Glória a Deus. Amanhã Rubinho já viaja para São Paulo. Fica no Brasil até quando? Até dia 15. Vai ficar um tempinho mais com sua mãe, seu irmão. Que Deus abençoe Dona Léia, Evinho, Delurce. Que a mão do Senhor esteja com vocês. Amém? Um dos momentos mais difíceis da minha vida pastoral foi aquele dia, com seu irmão e sua cunhada. Marcou minha vida. Marcou minha vida aquele dia. Pena que é uma marca das doloridas, mas faz parte da história. Amém. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos. Por esse tempo agradável que temos na tua presença e por esse Deus maravilhoso que o Senhor é. Obrigado por fazermos parte de uma geração que ouviu o Evangelho, que crê no Evangelho, que vê sinais de vez em quando. E nós estamos agradecidos, Senhor. Ainda que o Senhor não faça todas as curas que pedimos, ainda que o Senhor não realize todos os milagres que nós esperamos, quantas vezes o Senhor faz alguns para nos manter vivos e na fé e agradecidos. Quantas vezes o Senhor nos surpreende com pequenos mimos, com a tua providência, com o teu cuidado, com o teu amor. Quantas vezes, Senhor, coisas pequenas que nem imaginávamos o Senhor nos dá, sem que as peçamos. E outras vezes, quantas orações já foram respondidas. Obrigado, Senhor, porque muitos aqui são fruto da evangelização de outros. Somos resultado da intercessão de tantos outros. Muito obrigado, Senhor, porque nós colhemos frutos que outros plantaram e nós lançamos sementes que outros ainda colherão. Muito obrigado, Senhor, porque a geração que viu o avivamento ainda está entre nós. E nós ainda estamos pregando o avivamento, estamos aguardando um novo avivamento, e assim nós cremos que a vida do Senhor está presente. O Senhor é o nosso pão, o teu Espírito em nós. Esse é o nosso fôlego de vida. Que a tua graça esteja conosco esta semana, que o Senhor abençoe os venezuelanos, que lidam agora com a sua dor, com o seu luto, com a tragédia tão grande que assola aquele país. E que nós brasileiros, Senhor, que sofremos com coisas tão sem importância como o futebol, que nós possamos nos tornar uma nação melhor, mais humilde, mais comprometida com o Senhor, mais justa, mais solidária, mais fraterna, mais cristã. Abençoa-nos nesta semana. Esteja conosco, Senhor. Amém.